Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas com muito respeito, muito temor no coração, muita humildade. Embora na essência humana, humildade é uma coisa rara, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para as pessoas mais experientes. Eu sou um eterno aprendiz, nasci dentro de uma denominação evangélica chamada Assembleia de Deus. Meus pais, na sua simplicidade, me ensinaram a verdade conforme eles conheciam. E o mais importante eu aprendi: ser honesto na medida do possível, né? Porque falhos todo ser humano é. E eu não sou perfeito e nem quero ser. Porque no dia que eu me achar perfeito, eu vou me achar melhor do que os imperfeitos. Então, eu não quero ser perfeito. Mas, dentro de uma posição aceitável, aprendi dos meus pais só coisas boas. Meu pai, por exemplo, foi um homem muito honrado mesmo. Meu pai, na época, chegou ao cargo de juiz de paz, que na época que meu pai foi juiz de paz, era um cargo mais importante que um senador de hoje. E existia respeito nessa profissão ou nesse cargo que meu pai exercia, o que lamentavelmente hoje na política não se vê isso, mas isso é outro caso. O que eu quero dizer é o seguinte: eu sou cristão evangélico. Respeito todos os credos religiosos porque eu não sou dono da verdade. Lido com católicos, e quem é católico e me conhece sabe muito bem disso. Lido com espíritas, e quem são espíritas sabe muito bem do que eu estou falando. Lido com umbandistas, e eu tenho um amigo da Umbanda, e ele sabe do que eu estou falando. A gente, quando se encontra, conversa só coisas sadias. Eu na minha religião e ele na dele, sem ninguém acusar o outro ou defender. Enfim, em perfeita harmonia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para qualquer um dos credos religiosos que existem no Brasil, vamos dizer assim, já que eu vivo aqui no Brasil, nasci aqui, sou brasileiro. Existe uma passagem na Bíblia muito interessante quando Jesus realizou o primeiro milagre registrado na Bíblia, que nós carinhosamente chamamos de Bíblia Sagrada. Eu tenho em minha casa aqui aproximadamente 25 Bíblias. Dessas 25 Bíblias, provavelmente tenha pelo menos, na pior das hipóteses, meia dúzia de versões diferentes. Eu tenho Bíblia Católica, Bíblia das Testemunhas de Jeová, Bíblia Nova Jerusalém, Bíblia Shadow, Bíblia do Obreiro, Bíblia de Estudo, enfim. Todas elas, todas as Bíblias, todas as versões que eu conheço, vem dizendo que Jesus transformou água em vinho. E nós aqui no Brasil sabemos que vinho é vinho, uma bebida forte. Lá no Antigo Testamento chamava-se de bebida forte e no Novo Testamento, agora na nossa era, nós chamamos de bebida alcoólica. E aí, muitas pessoas, para defender uma tese, diz que esse vinho que Jesus transformou, essa água que Jesus transformou em vinho, esse vinho não era fermentado.
E eu já fiz várias perguntas para várias pessoas, inclusive para teólogos, dizendo o seguinte: então, se esse vinho não era fermentado, o que era esse vinho? E eles me respondem que era suco de uva, o que nós conhecemos hoje como suco de uva. Eu pergunto, agora a pergunta crucial é: será que nenhum tradutor das escrituras sagradas sabe escrever suco de uva? Aí eles traduzem como que Jesus transformou água em vinho. Não poderia, então, nesse caso, dizer que Jesus transformou água em suco de uva? Será que é tão difícil escrever essa palavra, suco de uva? É apenas uma pergunta. Um abraço, companheiros.